Olá, olá, boa noite a todos, a todos e a todos. Estamos começando mais um blog Tabacaria Essas Mulheres. Agora no perfil certo, eu estava no perfil errado, desculpem. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do projeto Essas Mulheres. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos, a todos e a todos. Sônia Rossetti, seja bem-vinda, certo? Vamos começar. Hoje eu vou receber a minha querida amiga Polly Dávila, arte educadora, artista visual, escreve também, escreve muito bem. A conversa promete hoje, aguardando vocês aqui para essa conversa maravilhosa com a Polly Dávila. E hoje tem muitas novidades, mande aviãozinho, mande recado pro pessoal. Hoje promete a live, viu? Certo? Então, todo mundo aí convidado, convidando todo mundo que a live hoje promete. Esperando a nossa convidada entrar. Vamos lá. Ó, a nossa convidada já entrou, pode ser bem só um minutinho que já vou chamá-la, só um minutinho. Tô fazendo umas coisas aqui. Vânia Tesch, minha querida amiga, seja bem-vinda. Já já começa a nossa live com muitas novidades hoje. Mande aviãozinho, convide todo mundo que a live hoje promete. Com a convidada, com as novidades que a gente tem, com a homenageada. A conversa promete hoje, hein? Vamos que vamos, só fazendo algumas coisas protocolares sempre que a gente faz no começo da live. Vamos lá. Tia, seja bem-vinda. Tia Fátima, tia Sonia, sejam bem-vindas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Polly. Vamos aqui então, já que estamos aqui, já com várias coisas já feitas protocolares, vamos chamar a nossa convidada do dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da semana. Ah, olá. Bibiana, minha amiga, seja bem-vinda. Bibiana Danda, que tem esse projeto maravilhoso com a Nanda Sinalha Plumas. Segue lá aqui pelo Instagram de 15 em 15 dias. Também é uma ótima, excelente escritora, maravilhosa escritora. Também organiza várias antologias maravilhosas. Né? Amanhã encerra, se eu não estou enganado, a antologia Raízes, não é? Encerra amanhã, dia 20 de julho. Pode colocar informação aí, Bibiana, se eu estiver enganado. Patrícia, seja bem-vinda. O que aconteceu? Nossa convidada está tudo preto, Poli. Você está aí? Pronto. Oh, agora sim. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Sim, você está me ouvindo bem? Está baixo? Ouvindo? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, Poli, seja bem-vinda. Estou muito feliz, muito contente de receber aqui. Uma honra, uma alegria para mim. Seja bem-vindo. Já começo te agradecendo por aceitar meu convite. Eu que te agradeço imensamente, Sidney. Você sabe que a gente estava conversando anteriormente, né, que esse mundo das lives não é meu espaço comum. Então, eu estou fazendo um imenso, é verdade, eu estou fazendo um imenso esforço e porque a nossa amizade ela é muito valiosa para mim. Ah, obrigado. Para mim também, viu? A nossa amizade tem uma história bem legal que eu já vou contar daqui a pouco, né? Sim. A Bibiana aqui, a minha amiga, querida amiga Bibiana, que é escritora, tem um projeto lindo com a Nanda Sinari, outra escritora, o Plumas, que faz uma série de entrevistas também com mulheres. E ela também organiza antologias. Aí ela me colocou aqui que eu tinha falado, me confirmando que amanhã é o último dia do edital Raiz, um mergulho na ancestralidade, coletânea que ela está organizando. Bibiana é muito séria, faz um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns, Bibiana. Bom, ó, antes não posso me esquecer, ó, esse quadro que está aqui, ó, essa colagem que está aqui, opa, tá aqui, esse trabalho lindo é da Poliana, da Poli, olha, ó. Eu tive o prazer de receber esse quadro. Já te agradeci muitas vezes, te agradeço de novo, ó, para ver como é.
fantástico trabalho dessa super profissional, viu? Lindo, viu, Polly? Não me canso de te agradecer. Obrigada. Hum. Ó, a Bibiana tá falando aqui, ó, nem parece, você está linda e bem à vontade, viu? Ó. Ah, obrigada. Vamos lá, que a live hoje promete, tem muitas novidades. Ó, também já elogiou o seu quadro, meu trabalho é muito lindo, é lindo mesmo, colagem. A Polly é fantástica. Bom, vamos conhecer um pouco mais da Polly, então, já que estamos falando dela aqui, nossa convidada, vamos lá. Polly Dávila, formada em Arte e Espaço pela Universidade Federal do Amazonas, especializou-se em História da Cultura e da Arte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas, com pesquisa sobre a arquitetura neogótica em Manaus e no período da borracha. Participa todos os anos de exposições artísticas apresentando técnicas diversas das artes visuais, como pintura, colagem, fotografia, etc. É uma das idealizadoras do projeto Diálogos Artísticos, surgido em 2017 na divisão do desenvolvimento profissional do magistério, DDPM-SCMED, né? Com o objetivo de valorizar o fazer artístico e pedagógico dos artes educadores da rede pública do ensino de Manaus, através da realização de exposições, rodas de conversa, oficinas, entre outras ações. Em 2018, fez parte da equipe da seleção dos livros Leia para uma Criança do Itaú Social, o Correio de São Paulo. Na arte e educação, atua na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais e finais, na educação integral e no ensino superior. Atualmente é professora formadora dos anos iniciais da GPC CEMED, já tendo trabalhado anteriormente com formação continuada de professores na tutoria educacional entre 2015 e 2018. Ah! E em breve vem o doutorado também, né, Polly? Vamos ver, né? Vamos lá. Estamos torcendo, estamos torcendo. E só faltou falar que ela também escreve muito bem. Oh, tô parada, né, Sidney? Tem que voltar a escrever. Obrigada. Ah, imagina. Você nasceu em Manaus mesmo, né, Polly? Sim, sim, nasci em Manaus. Sou Nasceu em manauara. Manaus. É isso, Manauara. Mas que é Manauara, isso. Manauara. Manauara. Manauara, isso, Isso. Manauara. Isso aí. Ah, bom, eu estava falando aqui o pessoal como começou a nossa amizade, né? Tinha falado que nossa amizade começou de uma forma bem Curiosa. interessante, curiosa, Verdade. exótica, Curiosa. Amizade do século XXI. pitoresca. É. E foi, a gente se conhece que eu acho que já há uns 15 anos, né, Poli? A gente É, a sempre se gente diverge começou a da amizade ainda no século passado, a gente pode dizer, né, Sidney? Já faz tempo. A gente atravessou. década passada, né? É. Não, no século. É, Década passada e século passado, não foi? um 2000 e pouco, né? Não. Faz muito tempo que a gente se conhece, Sidney. Eu era adolescente. Ah, Tem que imagina, fazer a gente as se contas. conheceu, Tem que fazer a as gente contas, tem que fazer as tem que fazer contas. as contas. No É. fim, a gente vai chegar à conclusão que a gente se conhece desde a infância, ela estava saindo das fraldas, eu estava saindo da mamadeira. Quase isso. Mas conta aí a nossa história. Curiosa. A nossa história é curiosa porque a gente se conheceu numa sala de bate-papo do UOL, né? Até foi curioso, porque eu estava numa época que eu já estava me cansando desse negócio, sala de bate-papo, não estava com muita vontade de entrar. Mas um belo dia, sei lá por que resolvi entrar, sala de bate-papo com tema literatura. Aí eu entrei com o nick Álvaro de Campos, veja a ousadia do rapaz aqui, né? O Sim. Álvaro de Campos, tal, veterano do Fernando Pessoa, para quem não conhece. E entrei lá na conversa e apareceu a Polly, não me lembro o nick dela. Mas aí falei, oi, tudo bem? Aí começamos a conversar, a Polly também não, é uma fã de Fernando Pessoa, tal, né? É. Você viu como ela me disse esses dias que na época não era o Álvaro de Campos preferido dela, era outro, né? Não. Era o Bernardo Alberto Soares. Caeiro. Não, Não, Bernardo Bernardo Soares? Soares. Ah, É. Alberto Soares. Bom, Era o meu é cada. favorito naquela época. Aham, Bernardo Soares. Eu acho que às vezes Mas cada momento. o interessante é que quem gosta de Fernando Pessoa e quem conhece Fernando Pessoa, eu vi o teu nickname, né? Hum, Álvaro de Campos, e aí eu já relacionei, opa, essa pessoa gosta de Fernando Pessoa, essa pessoa conhece Fernando Pessoa. Aí a gente começou a conversar por conta disso, né?
por conta da Hum, literatura. pois é. Aí aconteceu essa amizade que já dura tanto tempo, e curioso que a gente passou por várias tecnologias, né? A gente começou lá no bate-papo do Foi. UOL, aí passou pelo MSN, Messenger, né? Passou pelo Orkut, Facebook, e-mail, Facebook, agora estamos no Instagram e Instagram WhatsApp. e É, WhatsApp. É. não temos a ousadia de fazer TikTok, não gostamos de dancinha, né, Pô? E sim. E uma amizade que dura todo esse tempo, a gente sempre conversa e tal. Curiosamente, nunca nos conhecemos pessoalmente, né? Até brincamos na última conversa que é uma questão de honra, uma hora vai ter que sair É, é uma esse questão de encontro honra, porque a gente se presencial. conhece já, a gente conversa há muito tempo, Sidney. Eu até já perdi as Uhum. contas, eu acho que tem uns 15 anos ou mais, nem sei. Acho que tem Hum, mais. Então já é questão de honra a gente bater um papo pessoalmente. que legal. Entrou aqui a minha amiga Marina Ruivo. Marina Ruivo, é uma escritora paulista, Poli. Fantástica. Lançou esse ano um livro dela, livro Leite de Mulher, de poesias. E também tem um trabalho ali no YouTube, no canal do YouTube, chamado A Barca Marina, assim, que está sempre dando dica de texto, de livros, perdão, fazendo leitura. Isso quando não faz interpretação, já falei para ela que ela é uma futura atriz, vai fundo. É um trabalho maravilhoso, canal A Barca do Livro no YouTube, vale a pena conhecer, viu? Bom, o que que a gente fala? Bom, vamos aproveitar agora e falar da nossa. Vamos falar da nossa homenageada de hoje, do, se você me permite, lá Sim, claro. do álbum Essas Gosto Mulheres, que muito. já é um quadro Gosto muito tradicional. do trabalho, assim, dela. Olha, pois é. Só deixa eu ler uma mensagem aqui. A Sônia Rosseto está falando: peraí, com esse rostinho, quantos anos tem a Polly? Estão falando tanto de idade e ela com rostinho de menina? Ih, não se É, engane. Não se engane. não se ganha, ela só tem 19, tá? Ela começa a falar que tem 19, então tempo que a gente conhece, vão dizer que eu estou fazendo pedofilia aqui, pelo amor de Deus. Com calma aí. Bom, como eu estava falando da nossa álbum Essas Mulheres, que é um quadro tradicional aqui que eu faço desde que eu comecei as lives, né? Que é para mim um momento de muito orgulho, de muita responsabilidade, que eu fazia essa homenagem a essas mulheres que deixaram um legado maravilhoso. É importante numa sociedade tão nossa que é tão machista, misógina mesmo, né? Então, falar do legado que deixaram essas mulheres, né? Das portas que elas abriram. E muitas vezes, na maioria das vezes, é botando o pé na porta, arrebentando a porta, né? Porque Uhum. senão, tudo que elas fizeram, a história que elas fazem é colocar por baixo do tapete, ou são tratadas como loucas, né? E coisas por aí. Eu comecei essa série de homenagens com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora, primeira deputada negra do Brasil, isso na década de 1930, e passei por várias mulheres maravilhosas. Marielle Franco, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Caroline de Jesus, Zuzu Anjo, Margarida Maria Alves, uma grande líder sindical, Laudelina Campos Belo, que foi uma líder das empregadas domésticas, enfim, mulheres incríveis, incríveis que eu tive o prazer de falar. São mais de 80 mulheres homenageadas e para mim é uma honra falar delas. Na semana passada eu falei de Adelina Charuteira, né, que foi uma mulher, uma escrava, né, que teve um trabalho importantíssimo lá no Maranhão. Ela era maranhense, na libertação de escravos. Uma história fantástica da Adelina. E hoje eu vou ter o prazer de falar, vejam só, para todo mundo que está aí, para todos que estão aí, de Hilda Hilst. Ai, que coisa, que desafio falar dessa mulher. Aliás, falar dessas mulheres é sempre um desafio e é sempre um prazer. E com a Hilda não é diferente. Hilda que foi escritora, ficcionista, poeta, cronista, dramaturga, né? Já foi chamada de a obscena senhora Ilse, a vovó da sacanagem, a santa que levou a saia, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Mas não podemos esquecer que ela foi uma baita de uma escritora e uma história fantástica. Írio de Almeida Prado Hilst nasceu em Jaú, São Paulo, em 21 de abril de 1930 e virou estrela na cidade de Campinas no dia 4 de fevereiro de 2004. Tá? Hilda que
de obras fantásticas como Fluxo Poema, Carta de um Sedutor, Tu Não Te Moves, a Obscena Senhora D, O Caderno Rosa de Lore Lambe, enfim, Bufólicas, uma obra fantástica. Bom, era filha de Apolônio Ilson, fazenda de café, que também era escritor e poeta, e de uma imigrante portuguesa, a Bedelcilda Vaz Cardoso, né? E quando ela nasceu, a Hilda contava que o pai dela olhou, falou para ela, nasceu uma menina e falou, que azar, que coisa, né? Que coisa. E aí Antigamente. quando, mas quando mais, quer dizer, quando tinha 2 anos a Hilda, os pais se separaram. Aí a dona Bedelcilda pegou a Hilda, mas o irmão da Bedelcilda, Rui, que era um primeiro casamento da Bedelcilda, né? E estou falando uma época que não tinha divórcio, era a única formalidade que tinha era o desquite e tal. E ela foi para Santos, tá? Foi morar lá. Aí em 1935 o pai dela foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, tal, pesado. Mas a Hilda só tomou conhecimento disso em 1977, foi quando a mãe dela contou, falou, ó, teu pai tá com uma doença complicada aí e tal. E nesse ano de 1937, a Bedelcisa levou a Hilda para um internato, um colégio religioso lá, e achava que esse era um caminho, um colégio bom para Hilda. Não foi fácil estar no colégio, né? Porque uma turma lá ficou implicando lá com a mãe da Hilda, porque uma mulher com 2 casamentos separados, que é isso? Vai manchar o nosso colégio, sabe? Sabe aquela família que se acha cidadão do bem, mas são PhD em hipocrisia e tal, né? Essa turma que hoje em dia gosta de saudar amigos, sabe como é que é? Falando golpe, 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 essa turma assim e tal. Já, desde aquele tempo já era assim, né? Mas entrou no colégio e tal, foi uma aluna brilhante e tal, mas tinha suas travessuras, tá? Chegava a roubar vinho da, lá das bis. A Hilda tinha essas coisas assim. E dizia para as freiras que queria ser santa, veja você, né? Mas assim, falou, não, você santa freira, nem pensar. Tá? E a mãe também da Bedecina queria que ela fosse bailarina, né? Mas ela falou, não, mãe, meu negócio é escrita, igual o pai, igual o papai. Né? A Hilda tinha uma paixão pelo pai. Influenciou muito o trabalho da Hilda e tal. Imagina o diálogo da mãe da Hilda com ela, né? Olha, Hildinho, olha a sapatilha. E a Hilda, olha a caneta, o caderno da mamãe, eu vou escrever. É, enfim, ela se fez estudou nesse colégio durante o período que a gente pode chamar que seria hoje equivalente ao ensino fundamental tal. Aí, em 1946, ela já estava cursando lá o seria o ensino médio e tal. Foi visitar o pai dela, tal, que já estava super doente e tal. E tem um momento, nossa, grave, assim, triste, que o pai dela já todo delirando, confundiu a Hilda com a mãe dela, né? Chegou e falou, oh, vamos ter mais uma noite de amor, mais uma noite de amor. Coisa pesada, assim, né? Para nossa Hilda, tal. Mas não abalou a admiração que ela tem pelo pai, né? Que o pai escrevia tal. Em 1948, ela entrou para a faculdade de Direito, lá na USP e tal. Se formou, chegou a se formar, mas não levou a sério lá. Não, chegou a trabalhar no escritório de advocacia, mas largou lá o direito. Né? Esse negócio para mim de lei, petição, né? Para mim, data velha não é comigo. Esse flu da escrita jurídica não é comigo. Meu negócio é literatura e tal, né? Em 1949, ela, ainda estudante de Direito, ela foi um evento que tinha em homenagem a Cecília Meirelles, ela estava lançando o livro, lá ela conheceu a Lígia Fagundes Telles, né? E chegou junto, sem a menor cerimônia. Ei, Lígia, tudo bem? Eu sou poeta, tal, tem aqui os Duas mulheres manuscritos, maravilhosas, né? duas mulheres maravilhosas, né? E super à vontade com a Lígia, né? Até a Lígia acabou tendo falando, a conversa falando, minha futura colega, né? E foram mais do que isso, foram grandes amigas, super amigas, tanto que quando a Hilda estava no final da vida, já adoecida, já debilitada e tal, ela estava sempre ligando para a Lígia, falando, Lígia, vem aqui, a hora que eu partir eu quero que você segure a minha mão, que eu sei que você vai ter as palavras certas tal. E era assim, naquele momento de saúde debilitada, a Uhum. Hilda dava um espirro, já ligava para a Lígia. Lígia, vem para cá, pelo amor de Deus, tal.
E foi isso, tá? E essa amizade foi a vida toda, né? Aí, em 1950, a Hilda lançou seu primeiro livro, né? O Persuasão, livro de poesias. Aí começou a escrever direto e tal, né? Aí depois disso, depois que ela largou a faculdade, a profissão de Direito, né? Fazendo literatura, começou a viajar bastante, foi para a Europa com amigas, Paris, sempre Paris, né? Lá teve vários casos por lá, teve com o Jim Martin, né? Ator famoso. Até disse que ela foi, se aproximou do Jim Martin, que ela queria, na verdade, era o Marlon Brando, né? Que estava na época em Paris gravando o filme. Tem uma história que ela foi num hotel onde estava hospedado o Marlon Brando, lá, trocou uma ideia com o gerente lá do hotel, tá? Passou uns francos por debaixo do balcão lá, e o cara deixou ela subir lá até o quarto do Marlon Brando, né? Chegou lá, bateu no Ela era quarto, danada, né, Sidney? danadíssima. Aí ela chegou lá, bateu no quarto do Marlon Brando, abriu lá. Quem abriu era um amigo do Marlon, um ator francês que estava lá com ele e tal. Diz que foi amante do Marlon Brando, não sei. As balinhas que falam. Se foi também ninguém tem a ver com isso, ele tem que fazer o que quiser da vida dele e tal. Mas ela chegou lá, bateu na porta, falou, cara, inventou, eu sou uma jornalista. Na hora ela inventou, sou uma jornalista, quero entrevistar você, Brando. O cara falou, ele não tá aqui, não vai falar. Mas aí o Brando apareceu, né? E falou com ela, falando, o que você quer, Que menina? O que era você tá fazendo belíssimo, aqui? por sinal. Pois é, né? É, Parênteses. parentes, né? Então, não faz o meu tipo, mas tudo bem. Aí o Marlon apareceu lá e falou, bom, agora eu vou ter que continuar com a farsa. Disse que era jornalista, falou, aí, seu Brando, que eu sou jornalista, quero saber o que você acha de Kafka? Ele olhou para Kafka essa hora da noite? Não tenho descansado, tenho que gravar amanhã. O cara quase sofreu uma metamorfose ali, viu? Desculpa essa, Kafka. Desculpa ainda. Então, eu sei que aconteceu que ele acabou dispensando a Hilda, ela foi embora tal. Decepcionada, né? Porque ela queria ficar com o nosso Brando, mas não conseguiu tal. E a Hilda era isso, ela namorava bastante, não tinha essa de se. Não tinha essa de ficar presa aquela coisa do estereótipo da mulher que tem que ser quietinha Uhum. lá, casar, Paternalismo. não, ela namorou, Aham, fez o que ela aham. quisesse da vida, assim. Ela era sempre assim e tal. Namorou bastante. E O depois dessa viagem interessante para. da Hilda, se você me permite, Sidney, é Hum, que quando eu a conheci através dos seus poemas, e eu fui ler um pouco sobre a vida dela, eu pensei, nossa, essa mulher era à frente do tempo dela, que mulher maravilhosa, vanguardista, e eu acabei me sentindo muito mais assim conectada com o que ela escreveu a partir do que eu li sobre a vida dela, né? Que ela não uhum. precisava servir numa caixinha, eu preciso seguir essa linha, né, fazer isso daqui, que é o que esperam de mim na sociedade, então eu achei maravilhoso. Sim, sim, sim. Aí depois dessa viagem pela Europa, vocês vezes por lá em Paris, ela voltou para São Paulo, né? O apartamento dela em São Paulo que ela foi morar, tinha festa o tempo todo, recebia um monte de intelectuais, artistas. Essas paredes desse apartamento falassem, né? E a gente ia saber tanta história. Mas, enfim, aí em 1962, ela é um livro que mexeu muito com ela, que é Carta ao Grego, do escritor grego, pensador Nikos, que o nome é complicado, Kazantzakis, super famoso, escreveu, por exemplo, Zorbo Grego e tal. E esse livro, Carta ao Greco, ele levava uma ideia que as pessoas precisaram ficar mais próximas à terra, sabe? A mãe natureza, ter um período mais solitário para poder produzir e tal. Isso mexeu muito com a Hilda. Ela começou a ideia de querer ir para o interior. Aí em 63 ela conheceu lá o escultor Dante Casarini, conhecido daquele jeito bem Hilda, né? Ela estava passando por uma loja, viu ele se provando uma roupa, falou: Que cara bonito, eu vou chegar junto. Chegou lá, entrou na loja, falou: eu, cara, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. No fim, ela passou o telefone para ele. No dia já marcaram o jantar e começaram os relacionamentos. E o Dante também embarcou na ideia da Hilda, né? E que ela foi para Campinas, onde a mãe dela tinha um sítio lá, um terreno, e começou a criar a famosa Casa do Sol, né? A casa que ela viveu até o fim da vida, que virou um local que ela recebia os artistas. E hoje
é um local de residência artística, pessoas podem visitar um local muito fantástico, um sítio muito bacana lá. E lá começou a viver lá, escrever lá, e recebia amigos, gente que ia morar lá com ela, artistas conhecidos, perseguidos pela ditadura, que ela acolheu lá na Campinas, como o Caio Fernando de Abreu. E interessante é do Caio Fernando de Abreu, porque quando o Caio Fernando chegou lá, né, tem uma figueira lá na casa do Sol lá, e aí o Hilda mostrando a figueira pro Caio, ó, Caio, essa figueira aqui é legal. Se fosse você eu fazer uns 3 pedidos aí, que ela atende, é mística essa figueira. E o Caio estava no momento que ele estava participando de um concurso aí, de uma premiação literária, e ele ficava incomodado muito com a voz dele, que ele achava muito fininha, muito aguda. Aí ele disse, tá bom, Hilda, eu vou, não, vou embarcar na turma, vou fazer 3 pedidos nessa árvore. Então a Hilda falou, vai lá, segura nessa árvore e faz 3 pedidos com fé, vai fundo. Ele chegou lá e fez os 3 pedidos. Queria mudar a voz, queria ganhar o prêmio e queria ser um escritor conhecido, né? Bom, disse que ele mudou a voz, o prêmio ele ganhou. E escritor conhecido ele ficou. Até eu diria que a Figueira aprontou uma sacanagem com ele, né? Porque ele ficou tão conhecido que ele chegou a atribuir texto que não é dele para ele mesmo, né? Facebook tem um monte, né? Aparece lá, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. É do Caio Fernando de Abreu. Tem um monte disso, né? E aí começou essa mística da Figueira e todo mundo que ia lá começava a fazer pedido, a própria Hilda, um monte de gente. E até hoje o pessoal vai lá visitar e faz pedido para Figueira, né? Nesse período aí também da Casa do Sol, a Hilda foi muito criticada, né? Que ela se isolou, era a época de ditadura militar, não falava nada sobre política, muito afastada. O pessoal chega a falar, foi morar na Torre de Marfim, esqueceu do mundo. A Hilda retrucou, não. Torre de Marfim não, respeito. É Torre de Capim, agora no mato mesmo. Aí disso aí ela resolveu escrever pro texto. Ela já estava incomodada que o pessoal da ditadura chegou a invadir a casa da mãe dela, queimar os livros dela, dizendo que era uma comunista roxa. Começou a escrever para o teatro, tal, peças, né? E falava, atacava de uma certa forma a ditadura militar, tal. Não que ela fosse uma pessoa muito engajada politicamente, mas falava, né? Questionava as instituições, o Estado, a igreja, tudo, tal. Começou com essa história e fez esse trabalho bonito. Foram 2 anos escrevendo para o teatro, 8 peças, tal. Aí na década de 70, mas na década de 70 teve um período assim que ela estava super, como a gente falou, ela tinha essa coisa, esse lado místico dela, né? Embora ela não fosse uma negacionista, vamos dizer assim, mas ela acreditava em disco voadores, que via experiências com disco voador lá no sítio e tal, né? E depois disso, mais tarde, ela começou também com experiência a gravar, com gravador, gravar vozes no sítio e tal. Depois que ela leu um livro de um pesquisador sueco, falando, eu tô gravando voz aqui, não é a voz da minha mãe, é a voz da Clarice, não sei mais quem, eu ainda tentava tal. Isso virou até matéria no Fantástico, em 1979 e tal. Bom, o momento místico da Hilda, né? Isso na década de 80, ela se envolveu com um primo dela, lá, o Wilson. E foi um relacionamento abusivo, assim. O cara era pesado. Ele andava armado, não gostava que ela escrevesse, chegava para ela, oh, Hilda, o que você está escrevendo? Isso é coisa de homem e tal. Era violento, assim, afastava as pessoas, não deixava ninguém chegar na casa, nem os amigos dela. Onde conseguia entrar era a Lígia Fagundes Seri, mas alguma outra amiga e tal. E era um relacionamento pesado, assim. E aí eu teve dificuldade em se desvincular desse relacionamento e tal. Parece que ele também tinha esquizofrenia e tal. Aí ela segurou até que um ponto ela conseguiu se livrar dele e tal, né? Esquizofrenia ou não, mas daí um retrato do machismo que existe no Brasil, dessa coisa de controle da mulher, né? Até Hilda não escapou disso, enfim. Aí ela seguiu a vida dela escrevendo e tal. Nesse período ela escreveu o Obscena Senhora D e tal. Quando chegou em 1990, já nos seus 60 anos, a Hilda estava incomodada com o mercado editorial, estava sentindo falta que a pessoa lesse mais ela, e foi onde estava começando a despontar o Paulo Coelho lá com a Brida, né? Ela falou, Paulo Coelho, que é essa botão raso, todo mundo lendo, mercado editorial dando todo esse aparato pro Paulo Coelho Paulo já era da época Coelho, da minha adolescência, me tal. Ela recordo. tava aí, incomodada com isso, vocês querem ver? O que eu vou fazer? Vou dar uma virada na minha carreira, vou dar uma banana pro mercado editorial. Aí ele começou nessa fase chamada
pornográfica, né? Eu não gosto de dizer que é obscena, erótica, mas ela me dizia que era pornográfica mesmo. Aí começou o primeiro livro que foi O Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Que foi é um livro pesado, angustiante, né? Que ela começa a contar a história de uma menina que supostamente virou prostituta, que relata suas aventuras amorosas. É uma história super forte, assim, mas a Hilda não é um Paulo Coelho, né? Ela não faz obra rasa, então pornográfico, mas tinha o seu peso, tinha o dedo, o talento da Hilda Hilst. E aí ela começou com várias obras nesse mesmo tom, né? O Cartas de um Sedutor, Contos de Descarne, Textos Grotescos, o Bufólicas, tudo nessa linha, né? Aí ela recebeu um monte de crítica. Fala, como uma mulher escrevendo pornografia, né? Tem essa coisa. O homem se escreve, é ousado, abrindo fronteiras, é gênio. A mulher que escreve, ai meu Deus, é uma vadia. Para ir para baixo, né? Adjetivos ladeira abaixo tal. Não deu bola nenhuma, foi escrevendo, ganhou notoriedade e fez o seu caminho, né? Eu tinha isso, assim, sempre quebrando tabus, seguindo seu instinto, né? E assim ela continuou com o seu trabalho até 2012, que ela resolveu parar de escrever. Disse, já escrevi tudo que eu tenho que escrever, não tem mais o que escrever. Se bem que quem escreve sempre escreve, ainda rolou um conto depois disso, até ela virar estrela em 2004. Essa é Hilda Ilse, fantástica, né? Um leque Maravilhosa. incrível com muitas histórias. Eu não sei se você quer fazer algum comentário, fica à vontade. Ah, eu Olhe. quero. Eu quero Uhum. porque eu conheci a escrita da Hilda Hilst no período de pandemia. E isso para mim foi muito importante porque todo mundo se recolheu em casa, né? E eu comecei a sentir falta porque eu moro em apartamento. Eu percebi o quanto que eu estava sentindo falta da natureza, a ponto assim de assim quase enlouquecer. Eu ia para a varanda da minha casa, do apartamento, ficava tomando aquele sol. E aí eu precisava retornar esse contato, né? Que eu tinha a sensação de ter perdido esse contato com a natureza. Então, se eu pudesse colocar meu pé na terra, se eu pudesse pegar um sol no rosto, tocar uma folha, uma árvore. E aí foi quando eu conheci a Hilda. E aquilo para mim foi tão profundo. Meu Deus, essa mulher ela escreve numa profundidade, numa forma assim que me captou na hora, né? E aí eu até postei uma foto que eu fiz na natureza, né? Que eu moro em Manaus, que nós estamos na floresta amazônica. E eu postei uma foto minha na natureza e eu escrevi um poema dela que eu acredito que é um dos meus preferidos, onde ela começa. Posso ler? Claro, fica à vontade. Ele é lindo, ele é lindo. Ela fala bem assim, ela escreve assim: posturo o infinito sobre o peito. E, no entanto, sou água fugídia e amarga. E sou crível e antiga como aquilo que vês. Pedras, frontões, no todo inamovível. Terrena, me adivinho montanha algumas vezes. Recente, inumana, inexprimível. Costuro o infinito sobre o peito, como aqueles que amam. Quando eu li isso, para mim foi assim como um fecho de luz entrando, né, em período de pandemia. E foi um período muito próximo onde eu estava fazendo. Eu aprendi durante o período da pandemia a bordar, porque não foi um período fácil, acho que para ninguém, nem para mim, né? E eu tinha que conter a minha ansiedade. E aí eu comecei a fazer alguns cursos online. E aí eu aprendi a bordar em casa a partir desses cursos online. E o legal do bordado é que você se obriga, você adentra no mundo de calmaria, porque você tem, eu pelo menos eu bordo com uma linha extremamente fina e uma agulha extremamente fina, porque isso me obriga à introspecção e isso acalma. Isso é muito bom para quem, pelo menos para mim serviu muito, né, naquele período de ansiedade, que a gente não sabia o que ia acontecer. E aí eu fiz um bordado sobre o meu coração, né? Eu até postei na minha página. E aí casou esse bordado, meu coração,
e eu costuro o infinito sobre o peito. E foi ali que a Hilda me captou, né? E aí eu trouxe a Hilda, inclusive a gente estava conversando, né, Sidney, como uma sugestão. Sidney, você já falou sobre a Hilda, eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre essa mulher, que para mim, assim, não conhecia tanto a história dela, até agradeço por você trazer essa biografia, e eu percebi que ela era fascinante, né? Então, é uma mulher que me inspira, entre tantas outras. É fantástica, fantástica. Vale a pena mergulhar na história dela, na obra dela. Ela está sempre aí, é sempre atual. Tanto que sempre tem texto dela adaptado para o teatro também. Vale a pena conhecer, além das peças delas mesmas, né? Esse do Caderno Rosa também já foi adaptado para o teatro. Obscena Soaré tem uma história contando dessa relação pesada que ela teve com o primo e tal, enfim. Mas a Hilda foi uma mulher fantástica, fantástica, assim, e dona das suas escolhas, né? Isso aqui é importante. Ela tem que ser como tem que ser ser humano, dono das suas escolhas, Sim, né? sim, Não tem que ninguém palpitar e criar, mandar dizer que tem que ser assim, o assado, o controle das pessoas, né? Como acontece com as mulheres muito, né? Controle do corpo, essa coisa do patriarcado que eu sempre falo aqui, né? Patriarcado, esse discurso tóxico do patriarcado. Eu quero também, eu não posso deixar de passar isso aqui se ler alguma coisa da Hilda, né? E eu sim, separei sim. aqui, se você me permite, eu quero ler aqui. Tenta-me de novo. Por que haverias de querer minha alma na tua cama? Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer, lascívia. Nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito, por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e aceres, ou tenta-me de novo. Obriga-me. Fantástica, Hilda, né? E eu separei Maravilhosa. outro. Maravilhosa. Separei outro aqui, tá? Esse não tem título. Vida da minha alma. Recaminhei casas e paisagens, buscando-me a mim, minha tua cara. Recaminhei os escombros da tarde, folhas enegrecidas, gomos, cascas, papéis de terra e tinta sob as árvores, nichos onde nós confessamos praças, revi os cães. Não os mesmos, outros, de igual destino, loucos, tristes. Nós dois, meu ódio e o amor, atravessando cinzas e paredões. O percurso da vida. Busquei a luz e o amor. Humana, atenta, como quem busca a boca nos confins da sede. Recaminhei as nossas construções, tijolos, paz, areia dos dias. E tudo que encontrei te digo agora. Um outro, alguém sem cara, tosco, cego, o arquiteto dessas armadilhas. Fantástica, Hilda, né? A Bibiana falou aqui que ela ama a Hilda, até participou de uma antologia poética em homenagem a Hilda. Legal. Parabéns, Bibiana. Ela que falou aqui também que gostou do poema que você leu. Entrou aqui também Alex de Lassus. Bonjour, francês. Ah, é ele, francês? É ele? Ah, tá. Entrou aqui a Clariane, seja bem-vinda. A minha amiga Tama Ventura, da editora Voz de Mulher, que faz um trabalho lindo com a editora Voz de Mulher, entrou aqui, seja bem-vinda. Pedro entrou aqui também. Seja bem-vindo. Bom, continuando a nossa conversa, eu tenho que fazer uma coisa agora, Polly, que é uma das novidades que eu ia falar hoje na live, que até tinha comentado com Tô você. ansiosa. Eu vou Sim, aproveitar sim. agora para fazer aqui, aproveitando esse clima de Hilda, e para falar, bom, gente, bom, para vocês que acompanham aqui o meu trabalho, essas mulheres que me apoiam sempre, estão sempre aqui comigo, eu quero continuar mais fazendo esse trabalho, crescer mais, abrir mais espaço, estar aqui sempre com vocês. Para mim é uma alegria enorme estar falando aqui com as mulheres, abrir esse espaço, conversar, aprender tanto como eu aprendo, né? E nessa nova etapa no meu processo aqui com essas mulheres aqui, a gente está buscando caminhos alternativos para que tudo se viabilize, que tudo fique legal. E eu estou lançando aqui, junto com a minha irmã, que é minha parceira, meu departamento comercial, como eu falo, um kit. Esse kit aqui, ó, deixa eu ver aqui. O kit Essas Mulheres, do Tabacaria Essas Mulheres, que é uma taça de vinho, um bloco,
uma caneta com a marca Essas Mulheres, certo? Que chique. Um- é uma taça de vinho em acrílico, tá? Vou mostrar aqui para vocês um pouco mais aqui, ó. Tá escrito aqui na caneca Essas Mulheres, Blog Tabacaria, vendo? E tem também aqui o bloco e a caneta, ó. É um bloco com 50 folhas, folhas em branco, tem um calendário atrás. Aqui na capa do bloco tem essas mulheres, tem aquela frase que eu sempre falo, que virou praticamente um mantra meu aqui, né? Cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu? Legal? Então esse kit aqui, essas mulheres, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, opa, perdão, esse kit bonito aqui, que a gente está oferecendo para todo o Brasil. É um kit que a gente está enviando pelo correio. É um kit legal, bacana. O preço dele é R$ 24,90. Mas para quem está na live e mandar para mim uma mensagem aqui, @blog tabacaria, que é o nome do meu perfil, ele vai sair por R$ 20, ok? Mais o frete, tá? É R$ 24,90 o frete. E hoje, na live, quem mandar a mensagem vai ser sair por R$ 20, viu? Então, quem admira o trabalho, acompanha o meu trabalho, torce para esse trabalho e puder, eu agradeço, vai ajudar muito. E é um kit maravilhoso, feito com carinho, certo? Então, quem quiser, quem quiser adquirir, é só colocar aqui, @blog tabacaria, que eu sei que eu vou poder ver depois. Vou poder ver depois, mais tarde, lá no perfil, no outro perfil do blog tabacaria, que vai estar lá marcado. Eu sei quem pediu durante a live e vai levar pelo preço de R$ 20 mais frete, ok? E pode ser feito pagamento por Pix, ou se quiser transferência bancária, tá bom? Se quem quiser, é só colocar aí @blog tabacaria e depois amanhã a gente entra em contato. Eu, a minha irmã, que a gente toma os dados e faz tudo, os contatos com o endereço e o valor com o frete, tudo direitinho, tá bom? Agradeço a você, Gil. Ajude. E vamos evitar uma tragédia. Já pensou se não der certo, eu vou ter que entrar no OnlyFans? Aí vai ser uma tragédia. Nossa, vou congestionar logo o site do OnlyFans. Não, não vamos cometer esses constrangimentos, né? Tá bom? Obrigado pela atenção, carinho, um beijo. Amanhã eu falo mais sobre isso nas minhas redes sociais, tá bom? Obrigado. Ah, obrigado, gente. Vamos continuar nossa conversa aqui, então. Chega de merchandising. Então, Polly, eu sempre gosto de começar a conversa depois de falar algumas coisas, perguntar para minha convidada sempre como é que ela começou o envolvimento com o trabalho dela, no teu caso, a arte com isso. Eu sei que você começou, você falou também desde criança, já tinha envolvimento Sim, com isso, né? A sua mãe, que é uma pessoa super importante da sua história também, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? sim, claro. Eu fui uma criança, assim, né, uma criança quieta, né, que era o sonho de qualquer tia para cuidar. E eu era muito caladinha, assim, eu era muito caladinha, muito na minha, muito introspectiva. E desde muito pequena eu já tinha um fascínio muito grande por aquilo que era visual, né? E também por livros, por poesia. Tanto é que na minha família, minha mãe me contou uma história quando eu já estava na escola, né? Eu era bem pequenininha mesmo, eu era praticamente um bebê. A professora me deu, na sala de aula, umas figurinhas e nisso, num determinado dia, Polly sumiu, né? Polly sumiu de casa. Cadê a Polly? Aí todo mundo desesperado procurando onde é que eu estava. Minha mãe me encontrou, eu estava entre o guarda-roupa e a parede, sentada no banquinho, olhando as figurinhas, caladinha. Então eu era assim, isso daí é um episódio de como eu era, né? Era uma criança muito na minha. E também dá para perceber o quanto que eu já tinha fascínio pela imagem, né? Eu já gostava de desenhar, de pintar, e aquilo me atraía, aquelas figurinhas me atraíam. E é interessante também que eu, enquanto professora, como arte educadora, eu observo muitas crianças, até numa roda de conversa,
E eu respeito muito a criança quando ela é dessa maneira, né? Porque eu lembro de mim quando eu era caladinha. Porque a gente tem muito esse hábito, nós adultos, fala menino. Quando é muito calado, a gente acha, esse menino é estranho, né? Ele não fala, ele tem algum problema. E eu era assim. E ainda bem que eu não tive um adulto que me forçasse a ser de uma maneira diferente, que esperou eu amadurecer. E sim, eu lembro de um aluno que eu tive, que eu sempre sentava em rodas de conversa antes de começar a aula, né? Rodas de história, rodas de conversa. E Sidney, ele passou os primeiros meses do ano, ele não falava nada. Ele ficava caladinho. E aí os coleguinhas falavam, professor, o fulano de tal, ele não fala, não sei o quê. Sim, deixa o momento que ele quiser falar, ele fala, tal. E aí nisso passou um mês, aí depois de um tempo mais 2 meses, e aí eu numa roda de conversa, de repente ele começou a falar. E aí eu lembro daquela cena, foi muito engraçada. Todo mundo parou, os coleguinhas, né? Professor, o fulano de tal tá falando. Eu falei, sim, deixa eu falar. E a partir dali, Sidney, ele começou durante o ano todinho falando, se exprimindo, sem problema nenhum. Então, ele teve aquele momento dele de maturação, pode-se dizer assim, né? E ainda bem que eu também, enquanto professora, não obriguei, porque às vezes também pode acontecer, né? Fala, menina, porque todas as crianças não têm obrigação de serem falantes ou extrovertidas. E aí eu lembro muito desse episódio, quando eu era criança, e do momento em que eu era muito calada e do momento também, assim, se eu for para outro episódio, que eu gostava muito de livros, né? Eu já, naquela época, quinta série, eu já me perdia nas bibliotecas. E eu acredito até que foi quando eu comecei a ler Fernando Pessoa, tu acreditas? Mas eu não sabia quem era Fernando Pessoa, porque eu já era uma devoradora de livros, desde Uhum. muito pequena. E eu lia tudo. Só que eu não sabia quem era Fernando Pessoa. E é interessante ver essas histórias, porque a minha mãe, ela sempre esperou, né, o momento, ela não me obrigou a nada, e eu digo sempre que minha mãe, a história de vida dela é uma história, assim, que me inspira de diversas maneiras. Ela também foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu posso dizer que ela foi feminista no seu comportamento, né? Ela não se dizia feminista, mas se eu for observar o modo como ela agiu durante a vida, o que ela fez, eu posso dizer, nossa, essa mulher era à Uhum. frente do seu tempo. E eu acredito que possivelmente foi ela que me influenciou a gostar tanto de ler, porque minha mãe sempre gostou muito de estudar. Primeiro ponto, né? Então ela tinha 2 crianças para cuidar, eu e meu irmão, e ela cuidava dessas 2 crianças sozinha, e ela ainda estudava, né? E ela fez o mestrado, o doutorado dela, então eu acho que o fato de eu vê-la ali naquele movimento de estudo talvez também me influenciou, né? O meu gosto pelo estudo, tanto é que eu me tornei professora, arte educadora. E ela se formou, ela se graduou em agronomia, né? Numa época que a graduação de agronomia era formada só por homens, né? Então ela era aquela mulher que estava ali à frente do seu tempo, não se sentia reduzida, né, naquela turma. Ela ia embora, pegava o trator, ia embora, né? Mais à frente ela fez o estudo de entomologia, né, o mestrado e o doutorado em entomologia, que é o estudo de insetos. E sempre assim, né? Uma mulher que resolveu a sua vida e foi para frente, criou os filhos praticamente sozinha. Ela teve a ajuda de outras mulheres, com certeza, da minha família, porque minha família é uma família que ela é grande e é uma família muito feminina, né? Eu tenho muitas tias. E aí, desde cedo, eu fui observando essas coisas e eu sempre fui uma criança muito sensível, né? E acabei me tornando uma adulta muito sensível. Os artistas, de um modo geral, eles são, né? Eles têm essa sensibilidade nata, eu posso dizer. E esses encontros e desencontros da vida, eles foram muito importantes, assim, para a minha formação.
Eu tive essa primeira base, que foi uma base com a minha mãe, essa base materna, né? Que foi uma pessoa que me influenciou muito. E mais à frente, eu conheci outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outros. Inclusive, a nossa amizade, ela começou também dessa maneira, né, Sidney? Uma maneira curiosa. E aí eu fui costurando com uma coxa de retalho e fui aprendendo muita coisa. E foi já no período da faculdade que eu conheci um professor que também era estudioso, né? Uma pessoa que aqui em Manaus, na nossa região, ele é muito conhecido, é um grande artista, eu vou até falar o nome dele, né? É o Tony Mesquita. E ele gostava muito de ler, ele falava sobre livros, né? E ele era fã, ele é fã. Eu lembro que foi ele a pessoa que me fez entrar em contato com um psiquiatra suíço, que foi contemporâneo do Freud, né? Eu entrei em contato com a obra do Carl Uhum. Gustav Jung, e a partir dali eu me apaixonei. Na época da faculdade, eu estava no início da minha fase adulta, né? Inclusive, eu passei na faculdade, eu era muito jovem, eu passei com 16 anos, e eu comecei a cursar com 17, me formei com 21, né? Na graduação, era bem jovem, ainda estava me descobrindo. E aí, no momento em que eu estava ali me descobrindo enquanto artista, né? Enquanto ser humano, eu conheci essa obra fantástica do Jung, que é uma obra que ela é muito acessível, né? Essa última obra dele, que é O Homem e Seus Símbolos, inclusive eu indico para todo mundo que eu conheço. Você já leu essa obra, Sidney? Não, ainda não, Não? Ela é não li ainda. fantástica. Eu acho que todo mundo tem que ler essa obra. E aí eu li essa obra na época da faculdade e eu digo que ela é acessível porque eu naquela época, eu estava no início da minha fase adulta, eu tive facilidade de compreender, né? Porque a gente pensa assim, um livro de um psiquiatra, que fala sobre inconsciente coletivo, que fala sobre arquétipos, deve ser muito complexo. E realmente a obra do Jung, para quem é da área da psicologia, né, eu não sou dessa área, mas a gente sabe que é bem densa. Mas esse último livro, publicado do Jung, que foi feito a partir de entrevistas, né, com ele é muito acessível para nós, réis mortais. E aí eu fiquei apaixonada por ele, eu li, e acabou que esse conhecimento do meu inconsciente, né, do inconsciente coletivo, ele acabou adentrando também as obras de arte. E aqui atrás de mim tem uma obra de arte que estou pintando, né, eu tenho muitas curiosidades sobre como é esse meu processo artístico. Ele é um processo que ele é um processo muito intuitivo, né, e eu sou uma pessoa que tem uma acessibilidade muito grande em relação a sonhos, a, a própria aprendizagem mesmo em si, né? E essa minha obra aqui de trás, ela surgiu de uma maneira bem curiosa também. E o Jung, ele acabou me dando essa base, né? Porque a partir daquele momento que eu li Jung, quando eu estava na faculdade, eu comecei a compreender um pouco mais sobre os sonhos, a compreender um pouco mais sobre os arquétipos, os símbolos, né? O que me movia, né? Porque o nosso inconsciente é um mundo, né? E isso acabou adentrando a minha arte. Acho que foi por isso que eu comecei a gostar tanto da Hilda, que a gente falou mais na frente, porque ela tem esse, como é que eu posso dizer, esse aprofundar, né, no inconsciente, naquilo que é enigmático, e isso sempre me fascinou bastante. E eu fiz uma obra em 2019, eu estou com ela aqui do meu lado, que ela se chama Arquétipo Anima, né? E isso é completamente baseado na obra do Jung, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, Uhum. mas antes de mostrar, essa obra ela surgiu em forma de pintura e só depois que eu consegui saber do que ela se tratava. Olha que coisa interessante, como eu sou uma pessoa intuitiva das minhas obras de arte. Sim, eu tive essa imagem de duas mulheres, minhas Só um obras de arte são... minutinho, Sim, sim, pode só um eu já ia minutinho, é que mostrar. a Vânia Teste aqui fez uma pergunta aqui. É o homem e seus símbolos, isso? O Homem e Seus Símbolos, do Tá. Jung. Uhum.
Eu Obrigado, indico esse obrigado. livro para todo mundo porque ele é maravilhoso. Aí eu vou mostrar aqui. Essa obra ela é grande, ela está no meu, inclusive no meu Facebook, ou no meu Facebook não, no meu Instagram. E aí são três personagens, tá? São três personagens. Não sei se dá para ver tudo, porque ela é Dá bem para ver, dá grande. para ver. Uhum. E essas personagens, eu primeiro vi essas duas personagens, né? Que é uma personagem que ela tá, inclusive, com o seio desnudo, um lado do seio, um seio, e tem uma outra personagem do lado dela. E essa outra personagem passa o braço, né? E elas estão de mãos dadas. E é interessante porque essa mão que ela tem dada com a outra personagem é a mão esquerda, né? A mão esquerda é a mão do quê? Do coração, né? Sim. E aí eu fiz um bordado onde eu embaixo de uma outra personagem, não sei se dá para ver, onde eu coloco bem assim, abra janelas, essa é a outra personagem, tá? Porque a obra é bem grande. Aí eu fiz abra janelas do meu quarto. E aí isso me veio de um modo muito impressionante, né? Isso vocês podem ver essa pintura no meu Instagram. E aí depois eu fui decodificar o que era isso, Sidney. Eu fui Uhum. fazendo assim de modo intuitivo. E aí eu me dei conta que duas dessas mulheres eram eu mesmo, que é a mulher do lado esquerdo e do lado direito. Abro as janelas do meu quarto, eu tô com um lado do seio desnudo, que é o lado onde a minha mãe, essa figura do meio, depois que eu descobri que é a minha mãe, que eu pintei, ela faz bem assim e segura na minha mão esquerda. E isso é muito profundo, né? Muito profundo. Eu adentrei o meu inconsciente para fazer essa pintura. E são figuras femininas, e essas figuras femininas, ao mesmo tempo, elas são outras mulheres e sou eu ao mesmo tempo, né? É como se fosse uma ligação, né, de um inconsciente coletivo. Eu descobri que era minha mãe porque eu fui ver no álbum de fotografia uma foto da minha mãe quando ela era mais nova, né? Olha que E aí, legal. esses olhos da minha mãe são olhos, assim, muito profundos, Pois né? é, Ela era muito vivos. estudante, muito vivos. Aham. E eu encontrei essa fotografia depois que eu tinha feito essa pintura, né? Ela estava no álbum de fotografia, mas eu tinha me esquecido dela. Aí eu olhei essa personagem do meio e eu falei, meu Deus, ela é minha mãe. Essa é Impressionante. a, essa é a minha mãe. Ela está do meu lado, segurando a minha mão esquerda, que é a mão do coração, né? E essa ligação forte. E aí eu fico pensando nessas mulheres, né, que fazem parte da minha vida, né? A minha mãe, a minha avó, as minhas amigas, porque eu tenho amigas que são artistas também, e que também não são artistas, mas que de certa maneira influenciam, né? Elas fazem parte também da minha vida. E eu tenho uma produção, se você for perceber no meu Instagram, uma produção que ela é muito feminina. E são esses encontros e desencontros que eu vou fazendo essa costura, essa colcha de retalhos, e depois eu vou me descobrindo. E o Jung, ele me ajudou muito a compreender, porque a arte, a obra de arte, ela é muito cheia de emoções. E se você, enquanto artista, não souber lidar com isso, é muita energia, é igual quando você é poeta, né? O caso da Hilda, é muita energia, você tem que saber lidar com isso. E hoje em dia eu consigo lidar com mais calma, né? Mas eu posso dizer que não foi fácil, porque na adolescência, no início da fase adulta, a gente ainda está se encontrando, e o artista ele tem essa criatividade muito, muito grande, muito extrema, e às vezes a gente não consegue lidar com isso, né? Então eu tenho muitas ideias, e aí às vezes eu não consigo, eu tenho que anotar, né? Eu não consigo dar conta, porque minhas ideias elas voam muito mais rápido do que a minha produção, né? Eu tenho uma produção mais lenta. A mente aqui ela é muito rápida, muito veloz, mas as mãos elas são mais lentas, tem aquele cuidado, então eu tenho que achar o meio termo. Legal. Deixa eu olhar aqui, entrou aqui a
Patrícia Cacau, poeta, super Cacau, que é, junto com a Marta Cortesão, outra poeta incrível, tem o comando do projeto Edu Arados, que é um projeto lindo, que vale a pena conhecer, perfil, estão com 3 obras já, o segundo, um e-book, está concorrendo ao Prêmio Jabuti, estão com pré-venda do terceiro livro, que é o primeiro tom das bruxas, do ventre à vida, é um trabalho fantástico. A Sônia Rosa que voltou. A Vânia Teste falou aqui, bonita obra, Poli, muito bem, além de representar muito bem a figura humana. Ah, que legal. Ô, Obrigada. Poli, tem também, até você me mostrou na última conversa que a gente teve, um autorretrato que você fez, que você se inspirou num trabalho de uma amiga sua, né? Conta como é que foi essa Sim, história. sim. Isso é muito legal. A Priscila Pinto. É, eu fiz esse autorretrato, que ele é bem pequeno, quando eu estava morando em Paris. Aqui eu fiz a partir de uma foto que eu tirei na Floresta Amazônica. Eu tenho uma foto minha de cabelo curto, dessa maneira aqui. E essa história de ter ido morar em Paris é uma história longa, né, Sidney? Até a gente estava conversando sobre isso, falando em inconsciente coletivo, né? Em 2014, quando eu nem sonhava em morar em Paris, eu tive um sonho que eu estava dentro da Catedral de Notre Dame. Eu entrei na catedral e eu sentei nos primeiros bancos da catedral. E tá, aquilo ficou na minha mente. Gente, por que eu fui sonhar que eu estava na Catedral de Notre Dame, né? Eu tinha vontade de conhecer em Paris o Louvre, mas eu não tinha naquela época aquele fascínio. Ah, Paris, Paris, eu não tinha. Por incrível que pareça, eu não tinha. Eu queria conhecer o Louvre, porque quem estuda arte, ali é uma parada obrigatória, né? E aí tá. O tempo passou. Em 2015, em novembro de 2015, teve os atentados, né, em Paris. E eu tinha comprado naquela época, eu lembro, eu tinha comprado uma passagem que eu queria conhecer o Louvre. E aí eu já estava com meu bilhete quando acontecer essa tragédia, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou, não vou? Eu tinha comprado para janeiro. E aí eu fui. Eu fui na cara e na coragem, eu falei, não vai acontecer nada, aí eu fui. Quando eu cheguei na cidade, Sidney, em Paris, uma amiga minha até falou, olha, você tá tendo contato com uma cidade que ela não é assim normalmente. Eu achei uma cidade calma, né? Você sabe, assim, essas grandes capitais, elas são cidades fervorosas, é muita gente, são muitos turistas, é aquela loucura. E eu vi aquela cidade calma, né? E aí eu achei estranho. Mas tá, visitei, eu tinha ido no inverno, visitei a cidade e tal. Só que aí o Louvre, eu acho que eu passei uns 10 dias, o Louvre é um mundo. A gente não consegue visitar assim rápido, né? A gente tem que ir várias vezes. E aí eu voltei para o Brasil, voltei para Manaus e tá, continuei meu trabalho. Aí nisso, quando foi no ano seguinte, eu tive uma decepção amorosa. E no meio do ano, eu tava com tanta raiva da pessoa lá, né? Que eu falei assim, foi. Eu falei assim, tô com raiva, eu preciso viajar para espairecer. Aí peguei uma promoção, viajei, isso foi no meio do ano, era verão, né? Viajei e fui conhecer a outra parte do Louvre, né? E como eu estava solteira, uma amiga minha, uma colega de trabalho, ela falou bem assim, Poliana, já que tu tá solteira, instala o aplicativo tal, assim, para ver se você conhece alguém, né? Aí eu falei, não acredito nessas coisas, não tenho vontade. Eu aqui no Brasil, a pessoa lá do outro lado do mundo, isso não vai dar certo e tal. Até falei isso para ela, ri, né? Achei curioso ela me falar isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí tá, instalei o tal do aplicativo. Quando eu cheguei lá em Paris, liguei o aplicativo, fui fazendo minhas visitas, né? Fui para vários lugares, que lá, para quem estuda arte, para quem é da área, é um mundo, né? E aí o aplicativo ficou rolando e várias pessoas apareceram. Nisso eu conheci, acho que umas 10 pessoas, nem sei, migrei mais 5 para o Facebook, na época eu tinha um Facebook. E aí fiquei conversando com essas pessoas, mas eu não dava muita bola não, para falar a verdade, eu não dava muita fé. E aí cheguei no Brasil, uma pessoa me mandou uma mensagem, só para você ver como eu não ligava para isso, que depois de 2 meses que eu respondi, eu já estava no Brasil. E aí, quando eu comecei a conversar com esse rapaz,
foi impressionante. A gente começou a conversar, Sidney. Por isso que eu falo muito de encontros e desencontros da vida. Eu tinha acabado de me desencontrar com uma pessoa, pode ser assim dizer, né? Foi o ex-namorado que estava irritada. E aí eu conheci essa pessoa. E foi uma empatia, assim, impressionante. A gente começou a conversar e a gente não parou mais. E aí eu pensei assim, eu não acredito que eu vou ter que voltar lá na cidade, porque na minha cabeça eu já tinha finalizado, né? Eu queria conhecer outros países, outros lugares, justamente para conhecer essa pessoa. E são curiosidades, assim, da nossa vida, porque eu conheci muitos amigos, muitas pessoas, assim, bacanas dessa maneira, de uma maneira curiosa, como foi a nossa amizade, né, Sidney? Uhum. Aí tá, conversando. Aí eu resolvi ir lá conhecê-lo. Nisso que eu fui conhecê-lo, já foi no ano seguinte, a gente ficou uns 6 meses conversando, né? Na época eu já estudava francês, meu francês não era muito bom, mas dava pra gente se entender. E aí eu resolvi atravessar o mundo para conhecê-lo pessoalmente. Falei, vamos ver, né? Se realmente ele é isso que ele me parece, porque na internet a gente tem muitas decepções, muito fake, né? E aí tá, cheguei lá do outro Daí você foi no lado, espírito e o Deus. eu fui no espírito e o daí eu acho que é por isso que eu gostei tanto dela, ela me captou, assim, sabe? Ela era assim também, ela tinha esses momentos, ela ia embora, ela não tava nem aí. Aí, sim, aí cheguei lá, foi o período do meu aniversário, peguei natalício no trabalho, aí teve também um feriado, eu só sei que eu juntei tudo, deu uma semana, alguns dias lá e fiquei. Aí eu mandei mensagem para ele, marquei assim, a gente vai se encontrar, ele trabalha com arte, né? A gente vai eu também trabalho com arte. A gente vai se conhecer numa exposição de arte. Se eu não me engano, foi no Petit Palais. Ok. Eu passo aí na frente da tua casa, eu estava no hotel, eu passo aí na frente da tua casa e te busco. No espírito Hildaíste, né? E aí eu falei isso para ele. Só que aí, Cid, não esqueci de um detalhe. O meu Wi-Fi só funcionava no hotel. Se eu saísse do hotel, eu já não tinha mais Wi-Fi. Aí eu falei, tô saindo daí. Entrei no táxi, fui embora. Quando cheguei na frente da casa dele, Sidney, ele não estava na frente da casa dele. Aí eu fiquei pensando, e agora? Eu não tenho nem como mandar mensagem, nem ligar, nem nada. Como é que eu vou avisá-lo que eu estou aqui? Aí eu fiquei naquilo. Aí começou a chuviscar. Inclusive, parece cena de filme, de cinema, né? Eu Eu dentro já do falei. táxi. Não, Ah, desculpa, é que eu falei para você, já falei para você que isso me lembrou o filme lá, O Bonequinho de Luxo, né? eu vivi isso, eu falo para as pessoas, porque pode passar. As pessoas podem pensar que é tudo da minha imaginação, mas isso aconteceu. Tem coisa na nossa Sim. vida que acontece assim que a gente não sabe explicar. Aí cheguei lá na frente da casa dele, no táxi, aí eu fiquei esperando, aí eu falei, ele não vai sair. Vou ter que ir lá tentar entrar no espírito e o Deus. Aí eu falei pro taxista que eu ia, né, se ele podia me esperar, que eu ia sair e tal. Aí ele, ok, tudo bem. Aí fiquei na frente do prédio dele, só que tinha uma porta enorme de madeira. Os prédios de Paris mais antigos, eles são assim, você tem que passar por várias portas até você chegar no apartamento, né? E aí tinha uma porta grande, e eu falei, e agora? Eu não tenho acesso, o código dessa porta, como é que eu vou passar aqui? Aí eu fiquei plantada lá na frente. Começou a chover, Sidney, e eu plantada lá na frente. E aí, de repente, saiu uma pessoa fumando. Foi o momento que a pessoa saiu que eu consegui entrar na primeira porta. Cena de filme. Aí tinha uma segunda porta de vidro. Isso para eu conhecer a pessoa, para eu tocar na campainha dela, né? Que acabou virando meu namorado. Aí passei na primeira porta, na segunda de vidro, também trancada, tinha outro código. E aí eu, e agora para passar na segunda porta? Foi na hora que eu vi uma luz num cômodo, e eu pensei, eu vou bater aí nesse cômodo, né? Nessa porta, deve ter alguém. Aí bati, saiu uma senhorinha. E essa senhorinha, aí eu perguntei, a senhora conhece fulano de tal? Aí ela falou, sim, sim, conheço, ele mora ali e tal, é o vizinho. Aí ela colocou o código na segunda porta, passei na segunda porta, Sidney. Aí, quando eu cheguei na frente do apartamento dele, toquei a campainha. Na hora que ele abriu, Sidney, ele abriu assim, surpreso. Ele não esperava. Eu não tinha o código das portas.
E aí são encontros e desencontros da vida. Eu só sei que na hora que eu ouvi Sidney, eu fiquei completamente congelada. As palavras que eu conhecia de francês, eu esqueci na hora. Ele me disse depois que eu falei para ele que tinha um táxi esperando, né? E ele saiu rápido comigo. E aí nós fomos, pegamos o táxi, isso chovendo, né? E nisso a gente começou a se conhecer no meio do caminho. Aí eu fiquei pensando, nossa, como a vida ela é engraçada e ao mesmo tempo você tem essas deixas e você tem que agarrar essas oportunidades. E aí ele me deu um livro de presente, eu dei um livro. Aí a gente se conheceu dentro mesmo do Petit Palais, né? Tava tendo uma exposição. E quando a gente chegou na frente da exposição, tinha uma fila imensa, né? E aí é, a gente teve que ficar naquele chuvisco, estava muito frio, né? Naquele período que eu fui, acho que era em março. E um casalzinho que estava atrás da gente ofereceu, inclusive, o guarda-chuva para a gente não pegar chuva. Então, foram coisas que foram se encaixando na vida. E acabou que essa pessoa, ela se transformou depois no meu namorado. Eu estou contando essa história longa, tudo para justificar, porque eu fui morar lá, né, em Paris. E depois eu até descobri que o código da primeira porta, por incrível que pareça, era a data do meu aniversário, só que aquela altura do campeonato eu não sabia, né? Então, são encontros e desencontros da vida. Aí eu fui morar lá em Paris, por conta desse meu namorado, e foi quando também eu tive algumas reflexões sobre mim mesma, né? Eu sou nascida em Manaus, no meio da floresta amazônica, e eu cheguei numa cidade em pleno outono, né? Eu cheguei em Paris em pleno outono, e depois eu tive que atravessar o inverno, e para mim aquilo não foi fácil. Não foi fácil, porque o frio mesmo, eu já estava acostumada com o frio, né? Porque quando eu era criança, eu e minha família moramos em Viçosa, que é uma cidade do interior de Minas, mas eu não estava acostumada com a falta do sol, né? Então, foram momentos assim. Tu te lembra dos filmes do Batman, Sidney, Gotham City? Onde a gente vê aquela cidade assim mais cinzenta, eu me senti Sim, assim em sim, Paris, né? sombrio. Sombria. Sim. Aí as pessoas, nossa, olha, você está em Paris, não sei o quê. E aí eu estava aproveitando que eu estava estudando ao mesmo tempo, eu estava com a pessoa que eu amava, mas ao mesmo tempo eu estava vivendo também uma crise, né? Porque a gente que mora no Brasil, nós somos, eu pelo menos sou muito solar, e eu não tinha me dado conta disso. E aí, nesse momento em que eu estava também tentando me encontrar, porque eu estava sentindo uma imensa vontade de estar no meio da natureza, foi quando eu vi um stories de uma amiga artista que se chama Priscila Pinto, e ela postou um autorretrato onde ela está na natureza, né, no meio de uma floresta. E aí, quando eu olhei aquilo, eu senti uma emoção assim muito grande. Eu senti uma conexão com a floresta amazônica, né? Eu sou nascida no meio dessa imensidão. E aí eu fiquei automaticamente apaixonada por aquela obra. Eu falei, Priscila, que obra maravilhosa. E aí ela me inspirou automaticamente. Ela é minha amiga, né, a Priscila. E foi quando eu senti vontade de também me pintar na floresta amazônica. Eu estava sentindo vontade de floresta, né? E eu lembro que naquela época eu colocava meu namorado louco. Eu queria ir para uma floresta, mas nada se compara à nossa floresta amazônica. E a gente ia fazer passeio na floresta, em parque. Então eu precisava ter contato com a natureza. E aí foi o momento que eu fiz esse autorretrato, né? Eu me fiz ali, eu me descobri enquanto mulher selvagem, né? Porque eu estava no meio de uma cidade grande. Eu já tinha, claro, contato com cidades grandes, eu já tinha essa experiência, eu gostava muito de cidade grande, mas a pandemia, ela me fez mudar isso. Eu era uma mulher de cidade grande. E a partir da pandemia, eu comecei a repensar isso, eu comecei a gostar mais de casa, eu comecei a gostar mais de ter os pés no chão, na terra. E aí eu saí da pandemia, fui lá para Paris, aí eu comecei também a sentir essa vontade de ter
natureza. E eu lembro que eu passava, às vezes, ali na frente do Rio Sena, eu sentia aquele cheiro, né, do rio, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter intimidade com a cidade, porque é uma cidade muito turística, é gente passando de um lado para o outro, e quando a gente está aqui em Manaus, quando a gente está em contato com a natureza aqui na Floresta Amazônica é uma imensidão, eu me perco, né, eu posso me perder, eu não vejo uma alma viva quando eu me embrenho no mato. E lá não, lá eu não conseguia ter essa intimidade com a natureza, é como se aquilo tivesse sido roubado de mim. E aí eu me descobri enquanto mulher selvagem, né? Eu me fiz nessa natureza, e eu inclusive estou aqui nua, né? Tem essas folhas, essas flores me cobrindo, mas eu estou ali, né? Enquanto uma mulher que precisava ter esse contato É com o lindo. sol, com a natureza. E foi a partir da Priscila que eu fiz esse autorretrato. E para mim foi essa experiência, eu tinha que passar por essa experiência, né, de, de me redescobrir enquanto mulher da natureza, né, que esse foi um outro aspecto que eu vi ali, né, o sol e a floresta. E em outro momento, não só de Paris, mas eu lembro quando eu era estudante de arte, da especialização, eu fui morar em Belo Horizonte. Naquela época, naquela fase minha, eu gostava muito de cidade grande, né? E também foi a primeira vez que eu percebi como eu era uma mulher da natureza. E é interessante porque eu vivo no meio de uma cidade grande, que é Manaus, que é uma metrópole, mas a gente tem aqui uma ligação com a natureza que a gente não sabe explicar, né? Que é o nosso rio, e é você acordar com os pássaros cantando, né? E, por exemplo, em Paris, isso não acontecia. Não tinha pássaro cantando ali onde eu morava. Então, são coisas assim que a gente percebe, né? O ar, a floresta. E aí, quando eu fui morar em Belo Horizonte, isso foi em 2007, foi a primeira vez também que eu percebi eu tinha um forte contato com a natureza. Eu não sei se tem alguém, acho que tem outras pessoas de outras regiões do país assistindo essa live. Tem lugares do Brasil em que você fica um mês, 2 meses sem chuva, não é isso? Eu não sei se é aí na tua região, Sidney. Isso acontece aí na tua região? Do que de. Ficar sem chuva, sem chover. Ah, seca. Ah, isso acontece, isso acontece. Tipo Ainda assim, mais um quando você mês, me. 2 meses, 3 meses. Acontece aí na tua cidade? Não, aí não, é raro. É raro. 3 meses? Não. É raro, Teve né? tipo, o oeste do estado já acontece com um mês, 2 meses, sim, mas também não acontece com frequência. Entendi. Uhum. Porque tem lugares do Brasil por exemplo, quando eu tive essa experiência de morar em Belo Horizonte, foi logo no início do ano, eu lembro que teve um período do ano em que a cidade ficou assim muito tempo sem chuva. E foi a primeira vez que eu também tive esse contato esse contato comigo enquanto mulher da natureza, com a água, eu quero dizer. Porque aqui em Manaus chove muito, Sidney, e são chuvas assim torrenciais que a gente pensa que vem um apocalipse, né, que o mundo vai acabar. E aí eu fui morar em Belo Horizonte, é uma cidade que eu amo, inclusive, Belo Horizonte. Sou mineira também de coração. E aí, estudando lá na UFMG, gente, não chove, não chove aqui, eu ficava pensando, né? E aí eu comecei a sentir aquela secura, e eu recordo que eu estava com uma outra amiga daqui também de Manaus, a gente ia para o chafariz lá da Praça da Liberdade, sentia um pouco de umidade, porque Manaus é muito úmido, é quente e úmido, né? Chove muito aqui. Mesmo quando é verão, ainda chove. E eu lembro que eu estudava à noite na UFMG. E aí, muito tempo sem chover, eu já estava naquele negócio, ai meu Deus, não chove. E eu saindo da UFMG à noite, eu sentia assim, um cheiro, gente, vai chover. E aí foi a primeira vez que eu me dei conta que eu sabia quando ia chover. Os índios, eles têm muito isso, né, Sidney? Uhum. Eles sabem Sim, quando vai muito. chover, é impressionante. E eu não sabia que eu sabia disso. E aí eu senti o cheiro da chuva chegando. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Porque a gente mora aqui em Manaus, isso é comum. E aí não demorou muito, começou a chover.
Então, ali em Belo Horizonte foi o meu primeiro contato com essa mulher selvagem, né? Com essa mulher que tem o Rio Negro, né? O nosso rio daqui do Amazonas, o Rio Negro, está sempre em contato ali com a natureza, e quando vai morar na cidade, em outra cidade, começa a ter essas percepções, né? Então, saindo de Belo Horizonte para Paris, eu tive, né? Em Paris já foi outra percepção, que foi a falta do sol, né? A falta da floresta. E como isso adentra na minha arte de uma maneira assim que às vezes nem eu sei explicar, né? Vem. E essa sensibilidade muito forte. Aí eu fiz esse autorretrato, e lá na cidade, essa minha experiência em Paris, eu conheci algumas pessoas, assim, eu tenho uma amiga lá que me apresentou para uma outra amiga, né? Uma pessoa que eu conheci lá, uma pessoa em comum. E aí eu fui passar uns dias na casa dessa amiga, que já é uma senhora. E aí, eu vou falando, Sidney. Se você quiser Fica à fazer alguma vontade. pergunta. Não, fica à vontade. é. Tem uma Só deixa eu pessoa olhar que fala aqui. aqui, ó, no Deixa eu Sudeste. olhar, deixa eu olhar aqui. A Rai Albuquerque entrou aqui, que é escritora, enluarada, diz boa noite. A Patrícia Cacau falou muita sensibilidade. A Bibiana, autorretrato belíssimo. Aí a Sônia Rosseto fez uma pergunta aqui. Todo mundo quer saber, e o seu amor ficou em Paris? Se quiser responder, não responde. O que acontece Ele em Paris até. fica. O que Oi? acontece em Paris fica em Paris, né? O que acontece em Paris fica em Paris. Sidney, esse negócio das portas, eu até me lembrei quando eu era adolescente, quando eu conheci o Jung. Eu li uma frase do Joseph Campbell, e eu até anotei no meu caderninho naquela época, eu era universitária. Ele escreveu bem assim, eu nunca me esqueci de escrever uma frase que me lembra muito essa situação que eu vivi das portas, né? Que ele diz bem assim: quando você está seguindo a sua bem-aventurança, quando você está no caminho que você tem que seguir, você tem que passar por aquilo, vão abrir portas das quais você nem sabia que, em lugares que você nem sabia que haviam portas, as portas se abrirão, vão abrindo. Então foi isso que aconteceu comigo de fato, as portas vão se abrindo aonde você nem sabia que haviam portas. E essa frase do Campbell que eu vi na minha adolescência, que eu li no livro Poder do Mito, eu lembrei nessa situação que eu passei, né? Então, são coisas assim, de encontros e desencontros, e que a gente precisa passar para a gente aprender alguma coisa. E aí, de encontros e desencontros, quando eu estava morando lá, eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela já é uma senhora, né, idosa, e eu fui passar um tempo na casa dela. Fui passar alguns dias, acho que uns 4 dias. E aí, nisso, ela tá passando por uma dificuldade na família dela, né, o marido dela tá com problema de saúde. E aí ela foi me apresentar a cidade onde ela mora. E aí a gente passando de carro na frente de uma igreja, ela falou bem assim, olha, eu gostaria de entrar nessa igreja para fazer uma oração. Aí eu falei, tudo bem, eu entro lá com você e tal. Aí a gente parou em frente a essa igreja, que é a Église Saint-Pierre de Montfort, e a igreja estava vazia, né? E aí ela falou, olha, eu vou ficar aqui. Ela foi fazer a oração dela, né? E aí tudo bem, eu a deixei sozinha e fui lá para frente da igreja. Isso, eu aproveitei que eu estava na igreja e fui também fazer uma oração, né, Sidney? E aí, Sidney, na hora que eu fechei o olho, olha como eu sou sensível, às vezes até eu mesma me admiro. Você acredita que na hora que eu fechei os olhos eu tive uma visão? Eu mesma fiquei impressionada depois, né, que passou a situação. Eu tive uma visão. Eu vi, né, enquanto eu estava rezando, a figura de uma mulher, uma figura feminina. E você sabe aquelas pinturas do Caravaggio, que são pinturas muito escuras, tem o claro e escuro, né? São Sim. pinturas do Uhum. Barroco. Eu vi essa mulher, ela estava como se fosse numa pintura do Caravaggio, ela estava com uma luz assim amarela, né? E ela tinha linhas nas mãos, né? E aí, primeiro eu olhei essa mulher, aí depois eu olhei mais duas, da mesma maneira, com linhas na mão. Aí tá, foi o momento que eu tive essa visão dentro de uma igreja.
católica. E aí eu abri meus olhos, inclusive eu estava lagrimando, né? Eu senti, inclusive, um calor. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que foi isso que eu vi? Mas que, ao mesmo tempo, eu fiquei sem saber o que que era, mas ao mesmo tempo, gente, que imagem bonita, né? Eu preciso fazer uma pintura disso, por mais que eu não saiba o que que é isso nesse momento. Aí eu contei para minha amiga, ela também ficou surpresa. E aí eu fiquei com aquilo na mente, eu vou fazer uma pintura, porque é a única maneira de eu poder retratar isso que eu vi. Mas ao mesmo tempo eu não sabia como fazer uma pintura daquilo, porque era um desafio para mim, né? É um grande desafio do artista. Esse é o grande desafio, você tem uma ideia e você materializar essa ideia nem sempre é fácil, porque às vezes a gente tem limitações técnicas ou então outras limitações e eu vi aquela imagem e eu falei, mas eu vou pintar, coloquei esse desafio. Aí tá, não vou pintar em Paris porque eu tenho que fazer uma pintura grande. Em Paris eu tinha Hum. apenas telas desse tamanho, né, pequenas. Eu não tinha meu cavalete lá. E não tinha muito material também. Aí tá, retornei para o Brasil, mas antes de retornar para o Brasil, eu falei para uma outra amiga sobre essa visão que eu tive. E eu falei, eu acho que essa visão que eu tive dessas três mulheres segurando os fios são as três graças, né, da mitologia greco-romana. Aí eu lembrava das Três Graças, porque eu já vi algumas pinturas do Botticelli, né, em outras pinturas de outros artistas. Aí ela falou assim, Polly, me descreve essa cena. Ela foi me descrever. Na hora que na hora que eu descrevi a cena para ela, na verdade, ela falou assim, Polly, essas não são as Três Graças. Aí eu, como assim não são as Três Graças? Ela me falou assim, são as moiras. Aí eu olhei assim para ela, são as moiras? E quem são as moiras? Para você ver, né, Sidney? Eu tenho essas coisas, sonhos, ou sei lá, e às vezes nem eu sei, eu preciso decodificar. E aí ela foi me explicar, olha, as moiras são três deusas da mitologia, né? E elas determinam o destino dos deuses e também dos seres humanos. E essas linhas que elas têm nas mãos são as vidas, né? Que elas têm nas mãos, elas podem cortar a qualquer momento. E aí eu fiquei com aquilo, meu Deus, isso é muito forte. E aí, por isso que no início da nossa conversa eu falei do Jung, porque a primeira coisa que me veio à mente, isso foi inconsciente coletivo. Isso é inconsciente coletivo, né? Que o inconsciente coletivo é justamente essas imagens que elas são herdadas nas civilizações, independente da cultura, né? Se é da cultura egípcia ou se é da cultura greco-romana. E aí ela foi me explicar. E aí eu, gente, eu preciso fazer essa pintura. E eu fiquei com esse grande desafio na minha mão. E aí eu voltei para o Brasil e eu comprei uma tela grande, e essa tela que está aqui atrás de você, que vocês podem ver, aqui está atrás de mim, é justamente essa pintura que eu comecei a fazer. Né? Deixa eu mexer aqui de novo a câmera. São três figuras, né? Tem essa primeira, tem essa do meio e a outra terceira. São três mulheres, né? São as moiras, e elas estão dentro Uhum. de uma catedral. Isso tudo foi surgindo aos poucos, porque eu preciso de tempo para amadurecer a ideia, porque eu tive essa visão, era uma imagem escura de Caravaggio. Só que, se vocês forem olhar para as minhas obras, elas não são dessa maneira. As minhas obras são claras, são cores mais fortes. E aí eu fiquei pensando, e agora? Se eu pintar como eu vi, não vai ser eu. Eu vou usar isso, mas eu vou adaptar. Eu vou me fazer também a partir disso. E aí você sabe, né, Sidney, que eu estou numa fase azul. E aí eu comecei a fazer essa catedral azul. Nessas Uhum. mulheres, elas estão aqui, ainda estou fazendo. E eu precisei de modelos femininas, né? Assim que eu cheguei aqui em Manaus, eu conversei com duas grandes amigas que são artistas, eu contei a história para elas. E eu encontro pessoas no meu caminho que são pessoas assim maravilhosas, amigas, né? Que me dizem assim, olha, não faz isso, que loucura,
né? Não, eu encontro pessoas que me acolhem as minhas ideias, né? E é como se fosse uma coxa de retalhos. Aí eu contei essa minha ideia para essas duas amigas aqui em Manaus, e elas falaram assim, Poliana, a gente aceita pousar para você fazer essa pintura. E aí nós fizemos a fotografia, né? E a gente tinha linhas nas mãos, né, nesse ambiente, fomos tirando várias fotos, e aí eu escolhi uma foto, e a partir dessa foto que eu estou fazendo essa obra de arte, que para mim tem sido um grande desafio. Acho até que vai ser um divisor de águas para mim, essa obra de arte que surgiu, assim como as outras histórias que eu contei para vocês, de forma muito curiosa, e que eu não sei explicar de modo racional. Porque se a gente usa a racionalidade o tempo todo na nossa vida, a gente enlouquece, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tira o brilho do que é viver. Tem alguns momentos na vida da gente que a gente não tem que controlar e saber explicar tudo, né? E que bom que no meio do meu caminho, Sidney, eu encontro pessoas tão generosas que dizem assim, Poli, faz isso, né? Poli, não são as três graças, são as moiras, né? Olhe, a gente aceita pousar para você, né? Isso não foi loucura, né? Então, Uhum. o ser artista é isso, é uma coxa de retalhos, é uma sensibilidade que às vezes nem sempre a gente sabe explicar, né? Dentro de uma racionalidade, né? E eu acho que a gente nem deve também explicar, porque senão se torna uma coisa muito maçante, muito racional, e aí a gente tira todo o brilho da arte, né, Sidney, e da poesia também. Sim, A sim, gente tem que sim. seguir. Tem que Tem que seguir. seguir. Vamos Seguir. seguindo. Vamos Seguir. seguindo. Igual a Ilse, eu seguia. Ela seguia, ela ia, e aí eu me vi muito ali na Hilda. E eu acho que minha mãe também tem muito disso. A mamãe, ela vai. A mamãe, ela vai, sabe? E ela segue, né? Ela criou os dois filhos dela sozinha e ela segue, né? Sim, sim, Minha sim. mãe é nordestina cabra da peste, né? Então, é. É aquela. É o que eu sempre digo. Quando a gente vê esses desafios na vida, todo mundo tem medo, né? Mas a gente pode separar as pessoas que têm medo e ficam paralisadas, e as pessoas que têm medo e que vão, e que seguem, Uhum. né? Então É eu isso. acho que eu me encaixo nessa que vai, eu vou. É, a Vânia até escreveu aqui, ó, além de uma ótima pintora, a Polly é uma boa contadora de história. Maravilha essa história das Mouras. Assina embaixo aí. A Vânia, Polly, ela também foi professora, viu? Uma história longa com a educação, e hoje é contadora de história, viu? Então ela sabe o que ela está falando. Uma ótima contadora de história, a Vânia Teske. A Sônia Rosseto escreveu aqui, ó, eu como católica diria que é Nossa Senhora Desatadora do Nó. Ó. A nossa poeta Patrícia Cacau escreveu aqui, ó, de um carinho que vai sendo tecido por essas linhas. Ah, concordo. Aí escreveu aqui a Arquimota. Polly é uma profissional excepcional. Assine embaixo, seja bem-vindo. Esse quadro aí, só de a gente ver aqui que está se formando ainda, a gente já está apaixonado por ele. Imagina quando estiver pronto, viu? É lindo. Eu quero recuperar, você falou dessa coisa que dessa sua relação com a Terra, né? Que você se descobriu quando estava em Paris e isso ficou forte para você, né? Me lembra a Hilda também, né? Porque ainda tem um momento também que ela falou, não, tem que ir para um lugar, para o sítio, para a Terra, para escrever, depois que eu li aquele livro, né? Só falta ter você ter a sua casa do sol aí, né? Sim, a minha casa do sol, tô procurando. É, por Eu tô enquanto você tem procurando. a chácara da sua mãe, né? Que também já passou uma casa do sol aí. Eu tenho. A minha mãe, como ela é formada em agronomia, eu tenho certeza que essa questão da natureza, além de ser o fato de eu ter nascido aqui, né, em plena floresta amazônica, também tem minha mãe no meio. Porque a mamãe, ela é formada em agronomia, né, terra. Ela gosta muito de plantas, de bichos. E depois ela estudou entomologia, que são os insetos. Isso tudo é natureza, né, Cid? E eu lembro Uhum. que a primeira vez que eu fui morar sozinha, Cid, eu lembro que eu passava o dia todo trabalhando. Mas eu fazia questão naquela época de ter uma plantinha. E eu sabia que aquilo era uma coisa da minha mãe, porque minha mãe, para onde ela vai, ela tem planta do que é lado, né? Ela transforma.
o nosso apartamento, a nossa casa em Floresta Amazônica. E aí ela tem um sítio e ela me proporciona que eu também, assim, quando eu sinto necessidade de deixar a cidade, que eu me embrende no mar. E eu tenho, assim, uma curiosidade, assim, uma história muito curiosa, né, que eu em Paris, né, a gente não consegue se embrenhar no mato lá em Paris. E aí eu deixava meu namorado doido. Aí a gente foi para um lugar onde tinha floresta, né? Aí tá a gente caminhando na floresta. Quem disse que a gente conseguia ter intimidade com a floresta, Sidney? Porque até a floresta lá tem população. A gente caminhava um pouquinho, aí quando a gente via um casal passando, caminhava um pouquinho, aí via uma outra criança, caminhava um pouquinho, via mais não sei o quê. Eu pensava, eu não consigo ter essa intimidade. É claro, né? É claro. A nossa floresta amazônica é a nossa floresta amazônica, né? Não tem como ter algo como a floresta amazônica. Então, para quem ainda não É, teve essa experiência, eu até sugiro, né, de conhecer, né, a Amazônia e se embrenhar no mato, claro que com toda a segurança, porque a nossa é. floresta é imensa, então eu sei até onde eu posso ir, né, no caso no sítio da mamãe, eu vou até um determinado lugar, porque a gente sabe, né, pode se perder mesmo, mas é algo que me fascina, e eu sempre vou com a minha câmera fotográfica, e eu sempre pergunto, eu tiro foto, eu falo para ela, mãe, que planta é essa? Aí ela me fala, essa daí é tal, e ela vai me falando quais são as plantas. E eu tenho conhecimento, inclusive, em insetos, né? Porque o fato de ela ter estudado sobre os insetos e eu também, eu acabei estudando, né, Sidney, sobre os insetos. Não sei se eu já te falei isso aí. Estudando sobre os insetos? Eu estudei um pouco sobre os insetos. Não lembro se você teve comentado isso. Não falei isso, não? Não, acho que não. Que Sério? legal. Eu sou uma Não. contadora de histórias mesmo, né? Não lembro disso, dos insetos. Então, você estudou insetos aqui, bacana. Eu estudei um pouquinho, porque quando eu estava na faculdade de arte, na UFAM, na universidade daqui, eu não dei a louca de querer fazer uma disciplina chamada entomologia, né, que é o estudo dos insetos na faculdade de engenharia florestal, eu fui fazer, para compreender um pouquinho. Passei assim em cima da média, porque eu fui me meter num campo onde eu não tenho tanto conhecimento de área, né? Mas eu estudei um Uhum. pouquinho. E aí, quando eu estou na floresta, eu olho um inseto, uma coisa assim que me fascina muito. Que legal. A Cacau aqui escreveu aqui, eu sou uma medrosa que sigo, sigo e vou. É isso, Cacau. Cacau também é nordestina, viu, Polly? Ela nasceu em Natal e mora em Fortaleza, viu? Oh, Aliás, eu falei da Cacau que tem trabalho junto com a Marta Cortesã, as Eloaradas. A Marta Cortesã é amazonense. olha que Ela, legal! ela nasceu em Tefé. Conhece? Sim, Cidade de sim, Tefé? que legal! Oh, É, hoje coisa ela mora na maravilhosa. Espanha, mas Esse, ela é de Tefé. esse nosso Brasil é maravilhoso. Eu Uhum. nasci aqui em Manaus, minha mãe é do Maranhão, nasceu em Pinheiro, e a gente morou em Minas Gerais, em Viçosa. Olha que legal, são vários Brasis, né? Meu pai é do Pará. Olha que legal. Que legal. É, o país é imenso e tem muita história para legal, muita cultura, muita coisa bacana, né? A Pi Traelina escreveu aqui, eu não iria, tenho medo. Olha, tem medo de floresta, no mato, assim. Que legal. E pode, você falou aí que você tira muita fotografia, muito legal, já passou na sua cabeça fazer levar esse trabalho de fotografia um pouquinho mais a sério, fazer alguma exposição com essas fotografias que você tira, já passou isso na sua cabeça? Não, Sidney, para falar a verdade, não. Eu já fiz exposição de fotografia, mas foram autorretratos, eu lembro, que eu fiz em movimento, né? Mas assim, da natureza, ainda não passou na minha cabeça. Essas fotografias que eu tiro da natureza, elas são mais assim mesmo para estudo pessoal mesmo, é como o artista Uhum. e a criança, o que o artista e a criança têm em comum é isso, nós somos sempre curiosos em relação ao mundo. Eu tenho esse olhar, assim, eu estou andando, eu vejo uma folha, aquilo me chama a atenção, eu tiro uma foto. Então, é mais mesmo para ficar no meu arquivo pessoal, é uma textura que eu achei Uhum. bonita, né? Mas eu nunca pensei em fazer uma exposição, não.
Inclusive, eu tenho muitos colegas, amigos, artistas, que sou apaixonada pelas obras. Assim, aí eu não me sinto nem à vontade de fazer uma exposição de fotografia. Eu prefiro ficar Ah. mais Fica como hobby na. só, né? Pra mim é mais um hobby, assim, eu amo. Eu levo minha câmera fotográfica para qualquer lugar, né? Mas eu não sou fotógrafa, não. Que legal. E Inclusive, em qual... Paris eu fazia isso. Em Paris eu fazia isso. Como não tinha sol o tempo todo no inverno, assim que eu olhava um solzinho pela janela, Sidney, eu saía feito louca. Eu pegava minha câmera e saía assim, feito louca, eu tenho que aproveitar o sol, eu tenho que aproveitar o sol. Aí eu ficava na rua, o tempo que o sol durava, 1 hora, 2 horas. Aí eu voltava, né? Porque eu estava sentindo falta daquela luz, né? Porque aqui a nossa luz de Manaus é uma luz violenta, é uma luz muito forte. Nossa, No imagine, Brasil, né? imagine se você fosse para aqueles países mais ao norte da Europa, que tem dia bem curto de sol, né? Nossa, isso é um Isso que eu sofrimento. pensei. Isso que eu pensei. Imagina eu em Londres. Estocolmo! Ah, Nossa, não dá não. Não dá. Eu vou procurar minha casa do sol, né, que você falou, num lugar ah. assim, onde tenha sol e água, rio ou mar. Qual é o nome da sua mãe? Pode. Como? Você tá falando. O nome da tua mãe, a gente falou tanto no nome dela. Qual o nome dela? Consuelo. Consuelo? Dona Consuelo, Isso. hein? Sua filha é um orgulho, hein? Talentosíssima. Oh, E é muito legal que você falou essa coisa do feminismo, que você expôs que ela não se assumia feminista, mas você enxerga nela uma feminista. Isso é muito legal falar, porque às vezes a pessoa para assumir isso do feminismo, essa coisa, tem muito dessa coisa, infelizmente, da nossa cultura, nesse discurso tóxico do patriarcado, que quando se fala em feminismo, acaba levando para um lado pejorativo, né? Às vezes dificulta a pessoa. Ela é uma feminista, sim, mas, sim. né, dessa Eu, coisa. eu sou, eu sou feminista, eu me considero feminista, e eu gosto de fazer a pergunta porque leva realmente para esse lado. Quem tem medo de feminista? Porque eu já percebi que essa palavra gera um medo, um negócio assim, meu Deus, Ah, de que as feministas, elas são mulheres que não são bem resolvidas. Tem gente que pensa assim, né, Sidney? ah, E a gente tem que quebrar isso, né? Tem que quebrar isso. como se ser feminista se abrisse mão de ser mulher, uma coisa Sim, sim. absurda, uma De coisa ser feminina, absurda. né? Eu detesto quando eu vejo essa coisa, às vezes os caras falam, eu não quero, o cara falando, eu não quero uma mulher feminista, eu quero uma mulher feminina, meu Deus do céu, dá vontade de Porque não vergonha as duas alheia. coisas, Não justamente. consegue. Eu acho que é o medo. Uma vez eu li uma frase que é o medo dos homens, como é que é? Existe uma frase que fala sobre isso. Que o machista é o medo dos homens, alguma coisa assim, em relação às mulheres, o medo que eles têm em relação às mulheres. Porque, na Uhum, verdade, o ser feminino, ser mulher é uma força muito forte, né? A gente sabe disso, né? A uhum, gente sabe tanto disso que a figura da mãe, ela é muito forte para todo mundo, né? Então, é essa força feminina. uhum, é isso. Eu já cansei de falar, até brinco com a minha amiga Thelma Aventura, né? Quando a gente fala sobre feminismo, eu falei, eu sou feminista, não tenho problema nenhum com adjetivo. Feminista mesmo, sem titubear. Eu entendo a Sim, importância da causa feminista, é uma questão de você entender que a mulher existe. Por existir, ela tem as suas escolhas, não tem essa de eu estar controlando o corpo dela, determinando o rumo dela. Essa coisa comigo é clara para mim, então, feminismo é uma causa que eu apoio sempre. É uma questão da mulher ser dona das suas escolhas, dona do seu corpo e não ser morta por isso, né? Assassinada como a gente vê todo dia. É isso. Oh, Polly, e pra gente, pra quem quiser estar acompanhando, quer conhecer mais do teu trabalho, teus quadros, ou até de repente comprar alguma coisa, não sei se você está vendendo alguma coisa, como é que consegue acessar o teu trabalho? É pelo Instagram mesmo? Tem mais alguma uma página, alguma coisa? sim, é pelo Instagram. O meu Facebook eu desativei. Eu tô só no Instagram e o Instagram que é polidavila.artista, ele tem o meu site, né, que você pode acessar e aí você pode olhar as minhas obras, saber um pouquinho, né, sobre o meu trabalho.
No momento, eu não tô com obras à venda, Sidney, porque a minha Uhum. produção, ela é uma produção, assim, a não ser que alguém tenha o interesse de comprar, mas ela é uma produção muito pessoal mesmo, né? Eu faço para mim, Sim. Uhum. sem esse intuito de vender. Ah, e falando em venda, né, porque é muito importante também essa questão da valorização do artista. Essa obra de arte que eu citei para vocês, da Priscila Pinto, né, que foi a que me inspirou a fazer essa pintura aqui, eu fiquei tão apaixonada pela obra dela que eu perguntei dela se eu podia tê-la. E aí casou, foi certinho, estava se mudando, né? E aí ela precisava de mais espaço, e ela tem um processo criativo maravilhoso também, uma, uma artista assim maravilhosa. E aí ela falou, sim, Polly, eu posso vender. E aí eu adquiri essa obra, né? Eu gostaria até de tê-la aqui para mostrar, só que ela está em outro cômodo. E é uma obra maravilhosa e eu sou a favor de que o artista, se ele quiser vender sua obra, né, o preço que ele quiser dar é aquele preço. Eu não sou a favor de negócio de pechinchar, porque eu acho que as obras de arte elas têm valor inestimável. Tanto é que a Priscila, eu perguntei dela, me fale o valor e o valor que for né, que eu acho que isso é um respeito que a gente tem com o trabalho do outro. E assim eu fiz. Mas eu não tenho esse intuito, né? Eu, enquanto artista, mas eu respeito muito os artistas que colocam preço nas suas obras. E se quiser colocar preço mais elevado, coloque, porque a gente tem que valorizar o trabalho. Mas se alguém tiver interessado, né? Esse é o meu canal, é o meu Instagram, e tem o meu site também, que tem o meu contato. Que legal. É, tem que valorizar o artista mesmo, o cara acha essa ideia, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, então, isso cada vez mais forte, que tenta desmoralizar o trabalho do artista, né? Tratando ele como se fosse um vagabundo, fosse um trabalho menor, né? Não tivesse A gente esforço, não estuda tivesse muito comprometimento. para ser artista, Sidney. A gente Sim, estuda sim, muito. sim. Se não tivesse comprometimento, né, da pessoa com o que ele está fazendo, é uma loucura. Nesses tempos, então, nossa, até porque a arte faz pensar, né? Aí os caras não gostam. Sim, sim. A Helena escreveu aqui: a mulher é mais forte que o homem, tanto que antigamente o homem tinha tanto medo que elas assumissem o poder que ele. Eu Ah, acho que é essa frase que falam sobre o machismo, que é o medo dos homens e das mulheres que têm poder. aí ela O poder complementou das aqui: mulheres. É isso mesmo. o poder que eles deixavam mulheres dentro de casa para não alcançar o poder e a riqueza. É isso mesmo. Ai, Cacau, live lindo. Obrigado, Cacau. Eu que agradeço a sua presença. Eu quero passar mais uma vez aqui que eu falei no começo da live, do kit aqui, bloco Tabuleiro Essas Mulheres, que é a taça de vinho aqui em acrílico, mais o bloco e a caneta, Essas Mulheres, que tem a frase cada vez que a mulher escreve, uma algema do Patriarcado se quebra, esse kit, que está aqui na live de promoção R$ 20, mais o frete. Quem quiser é só botar arroba Bloco Tabacaria, tem tempo ainda, que aí consegue comprar por R$ 20. A partir de amanhã é R$ 24,90, viu? Quem quiser ajudar, eu agradeço, já falei, o nosso trabalho lindo que a gente faz aqui, abrir mais as portas, conversar mais com as pessoas, tá bom? Aproveita que dá tempo ainda. Ah, ah, Polly, eu quero dar uns recadinhos aqui. Bom, primeiro falar da minha parceria com a editora Voz de Mulher, que eu acabei de falar da Tema Aventura aqui, que é o Ler Faz Crescer, que são 3 e-books, um projeto bonito, que reúne textos que foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção Lá Faz Crescer, uma seção que reúne textos de pessoas de várias áreas contando suas experiências como leitores. É um material, a gente conseguiu render um material lindo, tá lá, é de graça, lá na editora vozmulher.com.br, é só baixar. Tem texto da Paula lá, vocês viram como ela escreve bem, essa menina, essa moça, viu? Tá lá, vale a pena, viu? Acompanhe, prestigie a editora Voz de Mulher, que também que tem um trabalho lindo, que tem até uma aventura à frente, assim como tem a editora Fêminas, que tem a Sandra Regina à frente, a editora Saravatos, que tem a Vânia Clas à frente. Eu sempre destaco porque 3 mulheres à frente de uma editora é sempre legal falar, né? Num país que é tão machista, elas fazem um trabalho maravilhoso, viu? Assim como as Eloradas, que eu já falei aqui, que tem um trabalho lindo, 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 da Patrícia Cacau e a Marta Cortesão, com mais de 100 poetas, trabalhando, confira lá, Eloradas 2022, estão agora com
com terceira obra da coletânea Douradas, Primeiro Tom das Bruxas, Do Ventre à Vida, tenho prevendo o livro, um trabalho legal. Assim como eu também falo da Adriana Mairim, que faz um trabalho lindo lá em Lisboa, com a Infinita, divulgando, a produtora dela Infinita, divulgando as escritoras lá em Portugal, muito legal. E também a Cris Herman, que é um trabalho lindo com a revista Ser Mulher Arte, aqui do Brasil. Tem também a Carol Tomasi com a Na Voz dela, que é um trabalho lindo, lindo, lindo. Viu? Enfim, as mulheres fazem um trabalho lindo. A Bibiana Dana e a Nanda Chinada é um trabalho lindo com plumas, divulgando as mulheres. Então, é um trabalho fantástico. Eu sempre convido vocês a conhecer o trabalho dessas mulheres. E para dizer que na semana que vem eu vou ter também live com a terça-feira, 19 horas, dia 26 de junho, com a Elisa Lago, que é uma poeta, enluarada também, que faz parte das Enluaradas, projeto que eu acabei de falar. Ela que é poeta, escritora, cantora, tem um trabalho maravilhoso como cantora, fantástico. Ela é maranhense, viu? Conterrânea da sua Oh, mãe, viu, que Polly? legal. Elisa Lago. Convido todo mundo a acompanhar a live na próxima semana, às 19 horas. Super Elisa Lago, viu? E mas é uma hora que eu tinha que falar. E pode saber que eu descobri hoje O quê? que você foi colega de mestrado da Lucila Bonina. Sim! Olha Hoje como o mundo é pequeno. eu mandei um card para ela da nossa live. Ela falou: "Oh, eu conheço a Polly, foi minha colega de mestrado, fantástica e tal. E a Lucila que vai estar aqui no Essas Mulheres em agosto, acho que a Que segunda semana de agosto, se não me legal. engano. Vou Fantástico, viu? prestigiar. É isso mesmo. Bom, Polly, a gente está chegando no final da nossa live. Eu quero te agradecer. Adorei a live, amei a live, viu? Fantástico, aprendi muito com você, viu? É demais, Oh, demais, aprendi muito. Sou uma grande amiga, adorei conversar com você. Foi fantástico. Como eu disse, aprendi muito com você. É um privilégio conversar contigo, viu? Quero te agradecer. Quero brindar aqui a nossa live, a você, a nossa homenageada Hilda Ilse. Tudo a ver hoje, né? Tudo a ver. Teve Paris, Casa do Sol, tudo a ver com a tua história também, verdade. né? Né? Sim, Tudo a verdade. ver. É. A diferença é que ela foi em Paris com o Marlon Brando e você foi para outra pessoa, né? E não teve Kafka também. Tá? Eu que Brindar a agradeço, você, Sidney. viu? E agradeço, eu deixo com você as outras palavras aí. Eu que agradeço porque tu me fizeste ficar à vontade, né? Porque você sabe que não é comum para mim participar de live. E eu me senti muito à vontade e agradeço esse convite, inclusive para ficar registrada, né, Sidney? A nossa amizade virtual. Mais um Que capítulo da ainda nossa amizade. mais um capítulo dessa amizade, que são os encontros e desencontros que eu estava falando, no caso da nossa amizade, um belo encontro, né, Sidney? Uhum. E da vida, e vai ficar registrado aí. Desde a época que eu estava lá Ah, em Paris, a gente ficava conversando, né, Sidney? Vamos fazer uma live, pois, vamos fazer uma vou fazer live. uma Aí tinha live. a questão do fuso horário, da internet. Uhum. Tá aí. A Vânia Teste aqui falou muito boa live. Obrigado, Vânia, você é uma querida amiga. A Cacá, outra querida amiga. Uma lição de sensibilidade e coragem, viu? Concordo, Obrigada. viu? Eu, um brinde, ó. Então, quem não conhecia a Polly, por favor, siga a Polly lá no Instagram, conheça o trabalho dela que é lindo, além de uma pessoa fantástica. Sigam a Polly, viu? E ela escreve bem, viu? Tô falando, ela escreve bem. Tô esperando ela voltar a escrever. E quem não me conhecia, está me conhecendo hoje. Se quiser me seguir, estou nas redes sociais, sempre contando com vocês, viu? Ah, mais uma coisa, essa live aqui, ela vai para o YouTube, tá? Eu estou começando a querer botar as lives no YouTube, fazer uma transição para o YouTube, e mais tarde vão estar no YouTube fazendo live, viu? Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Polly. Amei essa live. Você foi fantástica, viu? Obrigado, minha amiga, pela aula Obrigada, de Sidney. sensibilidade que você deu aqui hoje para nós, viu? Um beijo, minha amiga. Até mais. Obrigado, obrigado por tudo. Tá, obrigada, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Boa noite.